Por que é que os líderes hesitam tanto em agir quando alguém não entrega? Falta de coragem emocional ou falta de dados incontestáveis. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. E nós vamos falar hoje nada menos, nada mais sobre o verdadeiro trabalho do líder, que ele tem que avaliar e conectar. Gente, empresas, órgãos governamentais, estruturas, relacionamento, família, são tudo feito de quê? De gente. E como é que a gente trata gente? Como é que a gente faz gestão de gente, né? Então, o episódio de hoje vai falar sobre conectar as pessoas às estratégias, né? E garantir que os não executores não permaneçam no barco. Isso é doído. Muitas das vezes eles vão sair ou serem saídos, mas faz parte. Tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Então, essa é a introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Vanessa, bem-vinda aqui mais um papo nosso para poder dividir com empreendedores e empreendedoras as delícias e as doçuras do mundo da gestão. Obrigada, Manu. Oi, pessoal. E para iniciar, Manu, então, nesse primeiro bloco nós vamos trazer que o dono não pode terceirizar o processo de pessoas. E, Manu, o livro ele traz um alerta pesado para os CEOs. Ele diz que o processo de pessoas não pode ser delegado para o RH. Tem que ser liderado pelo próprio dono. Nas empresas que tu encontra por aí, os empresários ainda acham que gerir pessoas é coisas do RH? Todas as empresas acham que gerir pessoas é do RH. Eu Todas também aquelas achava, que ainda sabia? não. Oi? Eu também achava. Todas aquelas que ainda não implementaram ali um RH estratégico. Por quê, gente? O que nas minhas andanças aqui na consultoria eu vejo? Muitas vezes é só um DP, departamento pessoal, que faz só aquele transacional e não tem ferramentas e elementos e mecanismos de gestão de pessoas. E quando tem, acha que quem é o responsável por aquilo é o RH. E, na verdade, o RH ele fornece metodologias como pano de fundo. Lembra? Metodologias aqui, tá aqui. Mas quem são os protagonistas e que, de fato, executam e aplicam aquelas ferramentas de gestão de pessoas? Líderes, né? Começa do dono até todos os líderes, até todos os níveis de líderes que a gente tem. Então, eu vejo donos de empresas que faturam milhões, gente. 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões, tem de todo porte de empresa. Reclamando que o time não engaja, mas eles próprios não sentam na mesa para fazer avaliação de desempenho dos seus líderes. Você já fez, eu pergunto, como é que está o processo de avaliação de desempenho dos seus líderes? Como é que está o seu acompanhamento one-to-one, semana a semana, quinzenalmente com os seus líderes? Como é que está os feedbacks contínuos e os estruturados para poder realizar e confeccionar o plano de desenvolvimento individual? Aí eles ficam assim, e eu respeito, tá tudo bem. O empreendedor muitas vezes está ali fazendo o quê? Progresso, progresso, progresso. Em algum momento vai ter que parar para olhar, né? E colocar ordem, e colocar metodologia, e colocar esses elementos. Então, gente, não quer dizer que não ter esses elementos, esses mecanismos, não é uma empresa que fatura, que dá lucro e que está bem. Mas imagina uma empresa que fatura, que dá lucro, que está bem com estes elementos, né? Então, gente, quando a gente fala de sistemas de incentivo, eles precisam dos ritos de gestão de pessoas. Então, os ritos, né? Quando a gente fala, quais ritos? Acompanhamento mensal de resultados, acompanhamento semanal de execução de tarefas, correção de rumos, reunião de resultados de gente, o ciclo de gente, avaliação de desempenho, calibragem. Todos esses são mecanismos, né, que a gente executa através ali das ferramentas e faz ali a sua gestão através dos ritos, que são aquelas agendas acordadas e marcadas para elas poderem acontecer. E o rito mensal, né, de gerir os sistemas de incentivos, por exemplo, o sistema de recompensas, né, é onde o líder assume a responsabilidade de olhar no olho do colaborador e falar e validar se aquele resultado é real. Aquele resultado aconteceu. E se ele não aconteceu, o que você fez dentro do mês? Não é o que você vai fazer, é o que você já está fazendo.
Muitas vezes, eu vejo as reuniões de resultados sem uma análise daquilo que fez no mês, e seja ter começado uma ação. Isso é está perdendo uma grande oportunidade de já estar com o processo ou com o resultado sendo corrigido. Porque muitas das vezes está só olhando retrovisor, mas não está olhando para a brisa. Isso é uma grande virada de mindset, de forma de pensar, de cultura, de forma de ver e acompanhar os resultados. Então, o que eu sugiro, gente? Olhe para os resultados, venham para a reunião de resultados com o resultado analisado semana a semana e com correções já feitas. Vou dar um exemplo prático. Você tem água, né, encanada para ali um jardim, beleza? A água está encanada, está vindo ali para o jardim. Você começa a ver que começou a vazar água, pouquinho em pouquinho. Tem que ir lá e entender. Antes que vire o quê? Um grande vazamento e que você precisa fazer uma ação corretiva maior. Então, os indicadores que a gente chama de... Eu tenho um item de controle, por exemplo, que é a receita operacional líquida daquela empresa. Mas eu tenho itens de verificação desse indicador, que é a quantidade de clientes, de leads, de reuniões agendadas, de leads qualificados, o ticket médio, o número de clientes que foi fechado semana a semana é o que vai projetar a sua receita. Então, a análise de resultados, ela vem antes, e ações de correção também tem que ir sendo, elas precisam acontecer ao longo do mês, para que na hora que você chegar no resultado, beleza, aquelas ações não estão funcionando, vão fazer uma coisa mais abrangente e mais profunda. Então, um pouquinho sobre gerir pessoas e sobre estar junto, sobre acompanhar de perto, é um pouquinho disso. E já entrando aqui no bloco 2, Vanessa, a falta de coragem para agir. O caso do gestor de uma empresa X aqui. O que aconteceu lá, que o caos aqui do nosso livro que a gente vem comentando, casos da vida prática com o que está aqui nesse livro, o que está contando aí desse trecho? Manu, lá no livro, quer dizer, lá não, ali no livro, esse que está na tua mão, há um trecho muito marcante nas páginas de hoje que fala sobre um líder da empresa X que parecia excelente no papel, mas não conseguia atingir as metas operacionais porque tinha medo de cobrar o time ou de trocar as pessoas erradas. Por que é que os líderes hesitam tanto em agir quando alguém não entrega? Falta de coragem emocional ou falta de dados incontestáveis. O livro mostra que o líder perdeu o cargo numa empresa X, porque apesar de ser muito inteligente, de ter ali um desempenho interessante, a performance não acompanhava. Ele não confrontava a falta de desempenho dos seus liderados. Ele preferia manter o clima bom. Imagina, você tem um líder de vendas e tem ali um time de vendedores. Beleza, montou, faz estrutura, liga para o cliente, mas o cliente não vem. Performance. Ele desempenha o papel dele, mas não atinge a performance esperada. Será que ele está no lugar certo? Às vezes tem alguma coisa errada. Então, né, ele prefere manter o clima bom ali do que... ele prefere ter aquele clima bom, não ser ali incisivo com seus times, né, e não fazer ali a salvar a execução do negócio. Então, o banho de realidade que a gente geralmente faz na Zest e na consultoria e com os nossos clientes, com os meus mentores e mentoradas, muitos empresários mantêm gerentes ruins por anos, porque tem medo do conflito, acha que essas pessoas são insubstituíveis por conta ali de desempenho, de afinidade emocional, né? Os incentivos, os sistemas de incentivo, tanto as metas anuais quanto as metas mensais, as metas anuais, o ICP, as metas mensais, o IMP, que é o incentivo mensal de performance, ele tira esse peso emocional, vai para a mesa, dados, realidade, fatos, e tira a emoção, porque você está vendo números que são ali reais. E quando o número está na tela, gente, de forma transparente, não é percepção ali daquela pessoa, é o próprio processo que está expondo. Tem uma frase de um antigo líder meu, de um gestor: olha que a maré abaixa que você vê quem está nadando pelado. É uma analogia, uma brincadeira, mas os indicadores, se estão bem descritos, se está maduro, se tem rastreabilidade, eles não mentem. Então, é a forma, né, de você colocar essa transparência
para que essa cadeira não fique travando o crescimento da empresa. Né? O realismo do livro é exatamente o que o incentivo mensal de performance provoca, é entrega na prática. E aí, gente, já indo aqui para o próximo bloco, conectando a isso, conectar pessoas a estratégia e operações. Você pode ter a estratégia linda, desenhada, mas ela tem que ser executada, tem que ser operacionalizada, tem que ter execução, a disciplina para atingir resultados. O que está falando nesse bloco, Vanessa? O livro explica que o processo de pessoas precisa ter 3 blocos essenciais: a vinculação com a estratégia, vinculação com as operações e o desenvolvimento de lideranças. Como é que o IMP faz essa ponte tripla funcionar sem complicar a gestão? Vamos lá. Desenhou a estratégia, você precisa de um time tático para criar o plano de ação e eles liderarem a execução pelo time profissional. Tá conectando. Eu queria ter até um quadro aqui para desenhar. Vou providenciar um quadro aqui para a gente desenhar. Eu gosto de fazer alguns desenhos. Vou usar alguma coisa digital. Na próxima, vou ver se a gente consegue, hein, Vanessa? Então, imagina, eu tenho a estratégia, né? A estratégia é crescer 20% de faturamento. Beleza. Aí eu vou para o como eu vou fazer isso. Meus líderes táticos precisam desenvolver ações, planos de ação para poder atingir esse faturamento. E aí você vai analisar mercado, eu vou crescer geograficamente, eu vou crescer organicamente, eu vou fazer aquisição de novas empresas para o meu grupo de empresas, para a M&A, eu vou desenvolver um novo produto. Então, existem alguns caminhos para você crescer 20% de faturamento. Eu vou aumentar o meu número de clientes, eu vou agregar mais valor ao meu produto para eu poder aumentar o meu ticket médio e eu ter maior faturamento. Então, você precisa operacionalizar isso. Né? Isso no livro fala como é que você vai conectar, né, o processo essas pessoas a esses marcos estratégicos, que é crescer faturamento em 20%, né? E focar nessas metas financeiras, sem olhar para a capacidade de execução na ponta, não vai funcionar. Então, você precisa ter a base de pessoas preparadas para este crescimento. Só pessoas? Não. Processos e tecnologias que sustentem também aquilo, que é o que a gente fala muito sobre o tripé da gestão de processos. Você precisa de pessoas, de processos e de tecnologias. Hoje, e quando eu estou falando de tecnologia, gente, eu não estou falando de softwares da NASA, eu não estou falando de CRMs mirabolantes e superestruturados. É muito possível fazer ali um funil de vendas e acompanhar com planilhas ali minimamente preparadas para você acompanhar ali e ter um CRM funcionando. Quer dizer que ele é escalável, né? Se fizer uma boa planilha, gente, eu tenho um grande parceiro querido que a gente precisava elaborar ali uma calculadora, uma ferramenta para gerir as metas, e eu falei, cara, eu não estou achando software que faz isso. Ele, Manu, uma boa ferramenta, uma boa planilha de Excel muito bem preparada, ela é um software. Querido mestre das planilhas, não vou fazer propaganda dele aqui, porque eu não sei se ele permite, depois eu vou perguntar a ele. Ele fez, assim, um software de gestão de metas, tudo numa planilha, e que super funcionou. E aí, depois que a gente estava com isso parametrizado, e eu não quero fugir muito do tema aqui, a gente conseguiu, né, trazer mais tecnologia para isso. Então, eu estou falando de tecnologias, minimamente ali estruturas que suportem, né, os seus processos. Mas o que a gente não pode fazer para ir para o último bloco aqui, gente, tem o perigo de proteger os não executores. Isso a gente resolve muito com um mecanismo, mas eu vou esperar a Vanessa trazer aqui qual que é a reflexão do livro nesse bloco. Manu, para encerrar então, o livro ele dá um veredito sobre a empresa X. Quando os líderes não alcançam os resultados, eles precisam ser substituídos e ponto final. Qual é o preço que a empresa paga quando o dono decide não dar mais uma chance para quem não quer executar? Ai, gente, vou até respirar fundo. Sabe o que acontece? O preço vai ser a falência da falta de cultura de performance. Porque quando você tolera uma pessoa que não é executora, você vai desmotivar os melhores funcionários. É triste, mas é a verdade nua e crua. Aqueles que estão carregando o piano nas costas, entendeu?
Então, o livro resume muito bem isso, falando sobre pessoas certas nas cadeiras certas, criam a capacidade de execução que nenhuma concorrência vai conseguir copiar. Se você tiver um bom plano de pessoas, com um processo de avaliação de desempenho metodologicamente definido, essa semana eu estava discutindo com um parceiro, meu amigo e querido, estudioso sobre processo de avaliação de desempenho, Luiz Eduardo. Não existe avaliação de desempenho perfeita. Sempre ela vai ter ali certa parcialidade. Mas se você tiver requisitos mínimos e possa fazer ali o ciclo de avaliação de desempenho, uma calibragem desses líderes que são estratégicos, e aí sim fazer as plotagens no que a gente chama da ferramenta Nine Box, você vai conseguir entender em que quadrantes estão essas pessoas e quais são ali as oportunidades e desafios e lacunas que essas pessoas têm. É a forma que a gente tem para ter essas pessoas certas nos lugares certos. Então, gente, aqui na Zeste, não tenha medo de olhar para a realidade do seu time. Se você quer parar de aceitar desculpas e começar a ver quem realmente está jogando o jogo da gestão no seu campeonato, está na hora de desenhar os ritos certos. Se vocês querem profundidade nisso, a gente pode te ajudar. Então, eu espero que esse episódio tenha trazido, assim, oxigenação do tema, porque a gente não vai em profundidades aqui, não é aula, né? A gente está trazendo aqui reflexões, né? Esse episódio fala muito sobre substituição de líderes e ter coragem emocional, tá? Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque eu já vivo isso há 21 anos de gente, gestão e governança. Não dá para você ter no seu time pessoas que não executam as suas estratégias. O livro fala isso, eu estou falando isso e eu vivencio isso todo dia aqui, quando eu chego para poder acompanhar as empresas, que sempre tem uma pessoa ali que, por alguma razão, o dono, o sistema está deixando ele ali. É o custo da falência da cultura de performance. Se você gostou deste conteúdo, ative o sininho, siga o nosso canal, curta o nosso episódio, faça comentários sobre o que você quer ouvir, que a gente vai preparar mais conteúdo sobre isso, né, Vanessa? Vamos sim. Boa, até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Um beijo.